Olá, olá! Estamos aqui mais uma vez. Lancei essa inovação descomplicada com o nosso amigo Ishvan. Obrigado Valeu. aí, Ishvan, Obrigado eu, Vitor. pela recepção aí, né? Por sempre trocar ideias. Né, obrigado eu pelo convite. Um prazer estar falando para o ecossistema de Brasília, né? Estou tão É, acostumado, sou de São Paulo, então, assim, pela primeira vez aqui falando com meus amigos empreendedores brasilienses, é uma honra. Obrigado, cara. pô, eu que agradeço. E, ó, já fizemos muitas dessas conversas. A gente até tava brincando ali, né? Que quando o Lancei essa surgiu, né, a gente queria gravar conversas que a gente tinha com pessoas interessantes. Eu nunca falei isso aqui, inclusive, especificamente. Mas foi assim que a gente desenhou e falou, cara, contigo mesmo, principalmente ali na pandemia, eu tive muitas conversas legais, cara. Então, assim, se fossem gravadas, nem tudo, né? Podia ser gravado, É, as trocas, perde um mas pouco a espontaneidade, é, mas a gente vai trocar uma ideia aqui como se fosse só entre nós mesmos, né? é isso. E assim, realmente, assim, a impressão é mútua, né? Porque sempre que eu conversei com você, eu senti que eu aprendi um pouco mais sobre o ecossistema de Brasília, né? Aprendi sobre Venture Capital, você na época na Cotidiano. Cotidiano. Então, assim, para mim sempre foi uma troca muito rica, né? Sim, sim. E aí, assim, agora tudo aquilo que a gente já trocou, né? Não tudo, mas queria pegar um pouco assim, né? Que você compartilhasse com a galera um pouco da sua história. Assim, eu tô agora, né? Vou falar da sua história, vou falar da minha só agora, rapidinho, que eu tô no mercado de saúde, cara, eu tô vendo o quão grande e complexo. Eu lembro você falando, cara, você fala assim: "Ah, pô, o founder chega lá, fala assim: 'Ah, eu sou do mercado de saúde'". Você fala: "Bicho, o mercado de saúde, dentro do mercado de saúde tem outros vários mercados, né, porque é um mercado super complexo, de muitos detalhes e de muita gente envolvida, então as peças do tabuleiro, elas são fortes, né. E aí eu queria que você, enfim, hoje está no mercado de saúde, mas você nem sempre esteve no mercado de saúde, então conta um pouco da sua história, né, tua trajetória até chegar aqui, até os dias atuais. Boa. E é isso mesmo, é um mercado super fragmentado, né? É um sistema, né? Não é por acaso que ele chama sistema de saúde, né? É muito difícil você fazer qualquer coisa sem combinar o jogo com outros atores. Eu trabalhei os primeiros anos da minha carreira no sistema financeiro, que apesar de chamar sistema, ele é muito mais fácil de você fazer inovação. Haja visto aí o quanto que já andaram, né, as fintechs. Estava fazendo até um estudo outro dia, peguei aí um tempo aí de 19 a 23, 5 anos, quanto que as fintechs tinham recebido de investimento, 13 bi, e as health techs nesse meio tempo, 2 bi. É, Então, uma assim, diferença grande. você vê como que 6 vezes. andou mais rápido, né? Andaram mais rápido as coisas no sistema financeiro. Eh, fiquei trabalhando em banco, cartão, acabei indo para uma das maiores redes de varejo do mundo, montar um banco, ajudar a montar um banco, fiquei liderando a parte de seguros durante uns anos. E aí eu saí e empreendi pela primeira vez, eh, montei uma empresa de aplicativos móveis, fiquei com ela 4 anos, vendi. E aí começa a minha jornada no setor de saúde. Pode datar isso, Ishmael? Quando que você começou essa Cara, parte empreendedora? final dos anos 2000, final dos anos 2000, É, só pra falar pra galera, porque tem tempo que você tá mexendo com sim, empreendedorismo. não, Então, cara, assim, eu sou o G, né, que nem a galera fala, né, hoje. original gangster, né, os caras lá fora falam, OG, né, então isso aí já tem aí um bom tempo. Tinha nem internet direito que você já tava empreendendo. Não, a internet já tinha, mas era isso, cara, quando eu entrei no setor de saúde, ainda não se falava em saúde digital, né, health tech, essas palavras foram surgindo depois com o tempo. Na época, o fundador de uma operadora, que era a segunda maior operadora do Brasil na época, lá de São Paulo, ele estava querendo montar uma builder, né, chamava Benefits. E eu fui com esse chapéu. Né? Ele queria montar uma série de negócios ali. eh, e aí foi quando eu entrei no setor de saúde, eh,
e não saí mais dele, né? Eu fiquei nesse grupo durante 4 anos, e ali era um grupo extremamente verticalizado, né? Ele tinha operadora de saúde, ele tinha seguradora, ele tinha empresa de medicina preventiva, hospitais, enfim. E aí eu comecei, né, respondendo a tua pergunta, a perceber, né, o tamanho da diferença, né, do ponto de vista de, primeiro, plataforma operacional, né, querendo ou não, né, nos bancos a gente até por uma questão histórica de ter que lidar com inflação, né, hiperinflação durante muitos anos e taxas de juros muito altas, então assim, os bancos brasileiros sempre ganharam muito dinheiro, sempre puderam fazer muito investimento em tecnologia, né? Não que o setor de saúde não faça investimentos em tecnologia, você tem muito investimento sendo feito em medicamentos, em vacinas, mas o sistema operacional dos bancos, vamos chamar assim, né, muito mais evoluído, haja visto aí a interoperabilidade, né, que hoje os bancos se conversam em tempo real e o setor de saúde ainda não tem isso, né. Enfim, eu comecei bem longe de tempo real, né? Muito longe de ter uma interoperabilidade como existe no sistema financeiro. Então, aí eu já comecei a perceber as grandes diferenças, né? A questão da regulamentação, ou da regulação, melhor dizendo, né? Também muito mais forte, né? No setor de saúde. Às vezes as pessoas falam assim, o setor de saúde ele é regulado igual ao banco. Eu falo, não é igual ao banco, não. Entendeu? Assim, o banco ele não fica lá olhando como é que você atendeu aquele cliente, quanto tempo que levou para você dar uma resposta, né? A vigilância é outra, né? A gente tem 2 agências reguladoras no sistema de saúde, né? A gente tem a Anvisa e a ANS, né? Questão de pagador, né? O setor de saúde, você tem hoje o SUS, né? O SUS atende, né, as pessoas e no setor bancário você não tem um SUS, né, que vai lá e fala, você é seu banco de graça aqui. Então é muito diferente, né? Eu senti muito esse impacto na pele quando eu saí de banco e vim para a saúde. Fiquei na operadora. Nessa época eu comecei a olhar o que estava rolando lá nos Estados Unidos, que começou pela primeira vez a ter um movimento de startups em saúde, o governo Obama incentivando isso, montando as primeiras aceleradoras de startup de saúde nos Estados Unidos, Startup Health, Rock Health, enfim, um boom. E eu falei, opa, isso aí é muito legal, isso vai chegar no Brasil, isso já nos comecinhos dos anos 2010. E aí eu decidi sair da Corp e começar aí uma trilha mais próxima mesmo do ecossistema, né, de empreendedorismo e tô aqui até hoje, né, fazendo curta uma história longa. Hoje eu lidero a prática de inovação no Grupo Sabin, né, aqui de Brasília, né, o terceiro maior grupo de medicina diagnóstica do Brasil. Legal, encurtou bem a história. Não, eu tô deixando um pouco de espaço para você fazer perguntas, senão eu fico falando muito aqui. E assim, uma coisa que eu gosto de sempre entender é que você pega, por exemplo, um cara que tem experiência que você tem, pode fazer bastante coisa, inclusive em outros setores também, né? Não só financeiro, nem só o de saúde. E pessoalmente, assim, eu queria entender, porque eu sei que a sua vida é dinâmica pra caramba. Você meio que quase que mora em 3 lugares diferentes. E eu queria entender um pouco, assim, do porquê que você tá na posição que tá hoje, o que que faz você, né, te acordar todos os dias e fazer, cara, não, eu gosto disso, eu vou fazer isso que eu tô fazendo. Durante quanto tempo? Qual que é a sua perspectiva, assim, sabe, de... Vitor, assim, se não fosse assim, eu acho que eu já tinha mudado. Eu gosto justamente eu sou muito inquieto, e eu gosto muito dessa mudança de ângulos. Então, assim, essa semana que estou aqui em Brasília, semana que vem estou em São Paulo, isso me tira bastante, assim, aquela sensação de rotina, né? E uma curva de aprendizado constante.
eu acho que isso assim é fundamental para quem trabalha com inovação. É você tá o tempo todo aprendendo, o tempo todo aprendendo, não necessariamente fazendo um curso, é aprendendo trocando ideia, é aprendendo olhando, assistindo, escutando, eu estou o tempo inteiro com a antena ligada, né? E isso que me estimula, né? E na saúde, nesse sentido, eu acho que é muito bacana, porque eu estava conversando sobre isso outro dia, né? Não existe assim um papa da inovação na saúde, porque o cara que falar isso, ele não está fazendo uma autocrítica muito sincera, porque é como você falou no começo aí, se o cara entender bastante de inovação em farma, meu, ele já tá, cara, gabaritando. Se o cara entender em hospital, se o cara entender em operadora, em medicina diagnóstica, mas assim, fala que um cara que entende de inovação pra caramba, da saúde, né, cara, é assim, é praticamente impossível, porque são mundos muito diferentes, às vezes até realidades até conflitantes, as lógicas, né? Então, por exemplo, eu comecei em operadora de saúde, aprendendo bastante, até porque é muito ligado lá ao fundador, né? E quando cheguei em medicina diagnóstica foi como se eu tivesse zerado o odômetro. Se nem tivesse passado, é outra coisa. Cara, porque tipo, mudou completamente, assim, as pessoas, as conversas, assim, foi como recomeçar do zero, efetivamente, né? E eu acho que isso demanda das pessoas um certo desprendimento, porque realmente, assim, te tira total da sua zona de conforto, entendeu? Te tira total da sua zona de conforto. E eu entendo que para a grande maioria das pessoas isso seja um desconforto, mas isso é o que me motiva. Então, respondendo a tua pergunta, essa coisa de estar cada hora numa cidade, mudando de setor, isso é o que me dá realmente assim ânimo de estar trabalhando com inovação. Não, eu sempre percebi que você é um cara mega curioso. Não passa uma coisa sem você perguntar. Às vezes tá lá, né? O cara às vezes vai aqui em evento pra caramba também. Não passa um negocinho sem, não, mano, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu conversar com essa pessoa. Realmente, isso é uma qualidade que eu já vi bastante. E assim, você escreveu bastante coisa já, né? Inclusive, quem puder e que estiver assistindo aí, visita o LinkedIn desse homem aqui, Istvan Camargo, ISTVAN Camargo. Vai ver muita coisa lá, lançou livro já né, lançou, não sei se a gente pode falar o nome das plataformas que você lançou, mas já lançou estudos bem legais também, assim. Pode falar? Eu tive já podcast também, Sim, isso, o Skyhub. o Reload, né? O Reload, né? Dentro do Skyhub. O Skyhub é o hub de inovação, né? Do Grupo Sabin. Depois eu vou falar um pouco mais. A gente tem lá esse hub de inovação, fica aqui em Brasília. Mas assim, escrever, eu acho que é uma forma de organizar esse caos, vamos chamar assim, de conteúdo, né? De estar o tempo todo ouvindo, observando, lendo, e aí a gente tenta, olha aí, ó. E aí eu tento escrever para até organizar o meu raciocínio, sempre fiz isso. E é um bom jeito, né? Fazer um dumping e botar para as pessoas, até porque você valida, né? Cara, você sabe que tem uma coisa que até eu publico muito pouco perto do que eu escrevo. Se você pegar o meu smartphone, eu tenho assim um monte de pensamentos escritos, assim, um monte, cara. Eu acho que para cada 10 coisas que eu escrevo, eu publico uma. É mesmo? Entendeu? Porque eu tenho medo de ser chato, tipo, cara, descarregando na orelha da galera no LinkedIn. Um dia talvez eu junte tudo isso e faça um e-book aí. Vira um outro livro, né? Mas aí é isso que eu queria trazer, assim. Você tocou num ponto ali, quando foi contada a sua história, já bem interessante que eu queria puxar das diferenças dos mercados. Eu tô nesse momento, assim, de curioso pra caramba no mercado de saúde. Cara, meu sentimento, e aí, né, vou trazer pra você se é isso mesmo. Cara, parece que eu não sei nada de nada. É um negócio, assim, que todo dia é uma sigla, uma regra diferente, sabe? Uma questão, e aí, por exemplo, lá a gente atende operadoras, e cada operadora tem um padrão. Até a ANS regula bem e tal. Mas por isso também é muito difícil você inovar em alguns pontos. E aí,
lógico, quando eu analisava, né, startups de saúde, eu não tinha, até por a gente ser um fundo agnóstico lá no cotidiano, não tinha uma especialidade ali de saúde. E aí, lógico, quando a gente queria ver alguma coisa, a gente chamava algum especialista para ajudar nas análises que tinham mais a ver com o negócio. Mas eu tô vendo que é realmente gigantesco, né? E eu queria que você falasse um pouco, assim, dos principais subsetores, tá? Não é necessariamente esse nome, mas as divisões e o porquê que é difícil inovar nesse setor. Então, assim, É, trazer essa temática mais vamos abrangente. lá. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar no setor de saúde, eu olhei, eu tinha olhado outros setores, eu tinha acabado de vender uma empresa, e aí eu tirei um sabático rápido, meu filho tinha nascido, meu primeiro filho, e aí o sabático foi em casa mesmo, cuidando dele. E aí eu comecei a fazer algumas pesquisas, tipo, para onde que eu vou agora? Eu empreendo de novo, vou para a Corp, fico em mobile, que é onde eu estava, ou eu... Aí comecei a olhar alguns setores e falei, pô, acho que vai acontecer uma transformação digital em saúde, acho que vai ter bastante coisa para fazer, quem curte inovação em saúde nos próximos anos. E aí acabou a coincidência de eu conhecer o fundador daquele grupo de saúde que eu te falei. E aí eu vejo o seguinte, né, sobre a questão da dificuldade de inovar em saúde. A gente é um setor, queira ou não, mais conservador, né? Queira ou não, mais conservador, né? As coisas têm que ser muito baseadas em evidência, né? As coisas em saúde não surgem do nada e olha, agora vai ver quanto tempo leva para fazer um estudo clínico para um novo medicamento, né? Vai ver quanto tempo leva para você estabilizar um protocolo, estabelecer um protocolo, entendeu? Então, isso tudo é baseado no quê? Baseado no tempo, baseado e visando o quê? Visando segurança do paciente, né? Ninguém faz isso porque não está afim de fazer as coisas diferentes. Então, é uma mentalidade, eu brinco assim, que a gente tem a preocupação sempre de conservar vidas. Então, não tem como a gente não ser um pouco conservador também, né? Eu acho que essa é uma questão. Então, sempre que você aparece com alguma coisa assim, que você fala, pô, isso aqui é sem precedente, ninguém fez nada parecido antes, você naturalmente vai suscitar na cabeça das pessoas uma certa desconfiança, tá? Então, eu acho que esse é um ponto. Mas a gente sempre evoluiu bastante, Vitor, na parte de P&D, e até hoje, eu vi o ranking no final do ano passado, a gente estava em segundo colocado, o setor que mais investe em P&D no mundo saúde. E aí, eu via muito assim a crítica, isso já entrando assim nos anos 2010, as pessoas falam assim, pô, mas você está em saúde agora, e por que saúde não inova? E aí eu pensava assim, pô, mas a gente investe muito dinheiro em P&D, né? Tem aí equipamentos de última geração em hospitais e terapias e isso e aquilo, mas a sensação das pessoas não era essa, era de que a gente não estava inovando. E por que eu vejo isso acontecer? Aquilo, naquela altura, o tipo de inovação que estava entrando na vida das pessoas era uma coisa diferente, não era uma inovação que sai da fábrica, não era uma inovação de P&D. Então, assim, eles estavam começando a usar algumas soluções que tiravam atrito e que facilitavam a forma da pessoa fazer coisas que até então ela fazia, né, sem o uso da tecnologia, e que a saúde, nesse sentido, não estava atendendo muito, né, esse anseio, né? E de fato a gente ficou vivendo essa situação um pouco esquisita eu lembro ver ranking que a gente estava lá embaixo do ponto de vista de inovação com foco em transformação digital e lá em cima de inovação com foco em pesquisa e desenvolvimento, né? É bom separar também, né? É isso. Porque assim, às vezes fala que não faz nada, mas tem muita coisa. É.
Você vê quando apertou em pandemia, em Covid, o quanto que a gente foi inovador, né, na criação de uma vacina e tudo. Sim. Mas até por conta da Covid, eu vejo muito assim. Naquele momento, a gente ganhou muito tempo perdido no sentido de otimizar a experiência do paciente, porque como eu te falei, né, é tudo muito protocolizado, a gente vai... deixa eu mexer aqui na experiência de uma gestante, de um diabético. Não, mas tem protocolos aqui, tem momentos em que isso acontece e envolve outra empresa, outros atores. Naquele momento, tudo foi por terra, né? A gente, de repente, tinha as pessoas não podiam entrar no laboratório para fazer exame. Então, aí a gente começou a fazer drive-thru, Uhum. né? Para testar os pacientes. Uhum. E aí você fala assim, pô, drive-thru já existe em fast food há séculos, né? Mas é diferente, sem nenhum demérito, né? É diferente você entregar um refrigerante num copo de isopor e você fazer coleta de material biológico, armazenar, transportar, É. né? Tudo isso tem que ser monitorado, vigiado pela Anvisa. Então, assim, a gente começou a fazer o trabalho de delivery, né? Também ir na casa das pessoas para fazer... hoje a gente não parou com isso, né? Estamos fazendo vacinação, estamos fazendo coleta de exames. E-commerce bombou, né? Até hoje muito forte nosso e-commerce, que é uma coisa que até a primeira vez que eu ouvi falar de e-commerce estando num laboratório, eu achei estranho. E sendo de inovação, eu falei, cara, mas É estranho mesmo. por que alguém vai comprar, né, num e-commerce? E hoje, assim, carro-chefe. Então, assim, essa necessidade de você lidar com o paciente fora das quatro paredes, né, do hospital, das clínicas, né, teve um boom porque foi autorizado, regulamentado telemedicina, né, que era algo que já existia, mas foi regulamentado e aí isso também puxa prescrição eletrônica de medicamentos, né, isso puxa prontuário eletrônico, né, então, assim, você teve um boom, né, de tecnologias visando otimizar essa experiência durante a fase da pandemia, né? Então, eu acho que a gente recuperou bastante terreno, né, nesse sentido, Uhum. durante essa fase. Justo, justo. E aí, assim, isso, você até falando, trouxe algumas coisas novas, assim, no meu entendimento, porque não via nesse formato, né? O que eu tô vendo bastante lá na triagem é isso, cara, muita coisa regulada e você realmente precisa, de alguma forma, entender quais são os processos para poder inovar ali. Mas, ao mesmo tempo, quando eu tenho pouca inovação, também existe, né, o lado de ter muitas oportunidades. Difícil ou fácil, depende. Na sua visão, quais são as oportunidades hoje que, pensando num futuro aí de médio e longo prazo, que a saúde pode estar caminhando, assim, olhando para perspectivas, para as expectativas, e aí pode falar de vários setores, como o seu próprio, né, de medicina diagnóstica. Sim. Bom, vamos lá. Eu vejo assim, a gente teve esse boom aí da experiência e hoje eu vejo a gente claramente passando por um boom da eficiência, Uhum, tá? Então, legal. assim, o foco é eficiência operacional, que eu acho que é onde entra Uhum, triagem, eficiência uhum, financeira. Hoje a gente não está mais assim, logicamente que tem o tempo inteiro a atualização de aplicativos, soluções para o paciente ver como se fosse um delivery de comida, onde que o cara está indo, enfim, isso não para nunca, mas assim, ganhou muita evidência assim, de uns 2 anos para cá, as soluções com foco na eficiência uhum, financeira e na eficiência operacional. E eu acho que isso também traz, e aí você deve estar vendo isso lá na triagem, a necessidade de uma competência muito grande para você lidar com dados. Entendeu? Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento hoje na saúde também, de olhar com mais atenção para dados e ver o que a gente consegue tirar de valor disso.
Especificamente na parte de medicina diagnóstica, não tem como não falar de medicina personalizada, de falar de genômica, né? Então, esse é um tema que a gente hoje está olhando com bastante carinho. Genômica. Tem sempre uma discussão quando a gente fala de medicina personalizada, de medicina diagnóstica, em torno de soluções de point of care, né? Esse é um negócio que ficou na cabeça das pessoas, acho que tem a questão da Theranos, né? E aí a gente... Explica pra gente rapidinho o que são soluções de point of care. É aquilo que não acontece dentro de um laboratório, Uhum. tá? Então, quando a gente fala de point of care, uma mulher quer fazer um teste de gravidez em casa, um autoteste, isso é um point of care. Ela não está dentro do laboratório. Ela vai, compra um teste lá na farmácia e usa em casa. Ou então você vai fazer um teste rápido numa farmácia, e aí o pessoal faz muito de controle glicêmico. Até do próprio do Covid mesmo, no né? Covid fez muito, né? E que não são exames de diagnóstico, né? Isso são testes rápidos, são testes com foco em triagem, tá? Então é que nem pegando exemplo aqui do teste de gravidez, se der, tem sim, não. Não vai te dar um laudo né, quantitativo. Binário ali. Sim, não. Deu sim, você vai para o médico e o médico vai fazer uma série de pedidos e aí você vai fazer os seus exames de diagnóstico, um foco em diagnóstico médico. Né? E aí esses testes que você faz na farmácia, eles são para essa triagem. Né? Eu tô com a glicemia alta. Aí ele vai no médico e o médico vai pedir uma série de exames para ele. Esse é um teste de a gente pode falar point of care. Você tem os testes que são feitos dentro dos hospitais, no beira-leito, porque o paciente não pode sair, né? E tem testes que são feitos aí com equipamentos mesmo de point of care, né? Onde você já tem todo o processo que a gente chama o pré-analítico, analítico e pós-analítico sendo produzido ali no próprio local. Isso não pode ser feito hoje dentro de uma farmácia, entendeu? Então, isso, assim, dando uma resposta bem direta e sem transformar isso numa discussão muito técnica, esses são os testes de point of care. E aí você acredita, então, que a gente está indo mais para esse caminho de eficiência operacional, né? E dados, né? Um ponto que você falou, e eu tenho percebido bastante isso, assim, trazendo meu deslumbre agora mais inicial, nesses últimos 2 meses aí, observando o setor como um todo, mas mais específico, essa parte que eu fui num seminário, foi um evento até grande da Unidas. E, cara, o pessoal tava falando até, não foi eles nem fizeram questão de fazer o trocadilho não, mas eles falam, cara, os subsetores, né, não sei o melhor nome pra isso, mas os subsetores precisam se unir, né? Na hora eu tava com o meu colega e falei, cara, tá claro, o nome dele já diz isso. E assim, quando eu conecto um setor ao outro, independente disso, o que eu vi nos estudos, era isso, ninguém decidia com base em dados, ninguém tava alinhado a, lá na ponta, botar uma estrutura, né, conversando com um diretor de uma operadora gigante aqui, o mais difícil que eles têm é colocar todo o processo mapeado, traqueado. Cara, eu gasto muito com o PME, tenho uma dificuldade gigantesca. E assim, qual que é, assim, para você, né? Lógico, é uma coisa muito ideal, mas qual seria uma solução para isso? De investimento, né? Que eu quero começar a entrar nesse ponto, assim. O que a gente pode fazer para ter uma evolução maior na saúde, olhando para mercados fora, não sei o quão mais evoluídos eles são que o Brasil, né? Ou não, é até legal se trazer esse comparativo. Então, assim, o que pode ser feito como investimento que pessoas desse mercado, desse setor de saúde, ou pessoas que vão entrar para esse setor podem olhar? Como você olhou lá atrás, falando, olha, eu vou entrar nesse mercado porque é um mercado que, né, tá olhando para a transformação digital, tá trazendo novas coisas. Mas e agora? O que eu iria entrar? Então, olhando para outros países, né, Vitor,
Saúde é uma questão de Estado. Então, é, você não vê ecossistemas de saúde que estão tendo uma transformação digital. E eu já tive em loco em Israel, já tive em loco, que hoje é uma das capitais do mundo em saúde digital, nos Estados Unidos também, sem uma participação muito ativa do Estado. Tá? As coisas não acontecem assim a esmo quando a gente está falando de saúde, né? A gente falou da regulação lá no começo. E especificamente com relação a essa questão de dados, eu lembro quando eu estava começando a trabalhar com saúde no começo dos anos 2010 e vendo essa Digital Health Revolution que eles chamavam lá nos Estados Unidos, tinha um programa lá, o Meaningful Use, se você der uma googada depois, assim, que a cada 4 anos, eram assim, a cada 4 anos você tinha uma liberação da nova fase do programa, e eram fases de 4 anos, onde o governo estava trabalhando na uniformização de dados, na construção de nuvem de dados e incentivos financeiros para que os dados de saúde todos fossem digitalizados. E eu estou falando de coisa da ordem de 30, 40 bilhões de dólares de incentivo para que esses dados... E aí você tinha incentivo até para, enfim, monetização de dados. Então, assim... isso não aconteceu por acaso, não aconteceu do nada. Então eu lembro quando estava acontecendo esse projeto do Meaningful Use lá nos Estados Unidos e as aceleradoras sendo fundadas e as startups sendo criadas, muito olhando para isso, entendeu? Olha, agora vai ter dado em abundância na saúde, né, para a gente também fazer o que a gente já estava fazendo antes com consumer, né? Porque no final das contas, na revolução digital, a gente tinha na Revolução Industrial lenha e carvão, né? Que era o combustível das máquinas. Na Revolução Digital, o combustível são dados, né? E diferente do consumer, porque no consumer, os dados que têm valor são os dados aí do teu smartwatch, do teu smartphone, os dados do Google, da rede social, do aplicativo, enfim. Quando você fala de saúde, os dados que têm valor não são os dados que estão sendo gerados por você. São os dados que estão no seu prontuário eletrônico ou no seu prontuário em papel. São os dados que estão lá no hospital, no laboratório. Esses são os dados que contam. Não que o teu dado do smartwatch não seja importante. Vai contar quantos passos você deu. Mas não é sobre isso, né? Então, assim, lá eles fizeram essa lição de casa, ou investiram, né? Deram muitos incentivos para que esses dados fossem colocados em nuvem. E eu vejo isso também, falando dos Estados Unidos aqui, mas assim, em Israel, eu lembro de ter visto assim, iniciativas do tipo assim, olha, o cara quer montar aqui uma startup, mas ele tem algoritmo, mas não tem dados. Se ele não tem dado, o algoritmo dele não vai ser treinado. Então, o que a gente faz? Disponibilizavam dados. Chegaram a fazer até com dados de genéticos da população, testaram a população para ter os dados e disponibilizar esses dados para os empreendedores usarem esses dados, entendeu? Então, olha a diferença da nossa realidade. Então, eu acho que essa questão vai passar em algum momento por isso. Tá, então, talvez uma presença maior do governo, do Estado, para poder orquestrar. Porque, de fato, como é que eu vou... Mas não, vai lá testar. Cara, não dá pra eu sair testando todo mundo no meio da rua. Não, até pro... O dado não tá aberto. Até para servir como um guidance, você falou aí de investimentos, até para o investidor também olhar e falar, olha, tá apontando para cá. Você entendeu? Porque se você olhar o tanto que foi investido isso é um estudo que eu fiz essa apresentação outro dia num evento grande lá em São Paulo, tipo assim... Não tinha tema. Os caras falaram, ó, vem aqui e faz uma... Acho que é você. E faz um... o pessoal amigo falou, vem aqui, faz uma palestra aí. E aí eu pensei, pô, eu vou aproveitar essa oportunidade de fazer esse estudo, porque é uma coisa que eu nunca fiz e sempre pensei em fazer, de pegar dados de investimento e ficar mastigando esses dados durante meses, 2 meses, assim, e gerando insights. E um dos takeaways desse estudo foi justamente esse, assim, a gente olha o tanto que foi investido em health techs no Brasil, tem uma concentração muito grande
num tipo de solução que quando você olha o mercado global de saúde digital, isso está lá em quarto, quinto lugar. Onde a gente mais colocou dinheiro aqui no Brasil, está lá em quarto, quinto lugar. E aí você pega assim, aquela primeira categoria de soluções, aquela segunda maior categoria de soluções, aquela terceira maior categoria de soluções, não recebeu tanto dinheiro assim aqui no Brasil. Então você vê assim que não existe uma orquestração clara e os investidores estão agindo de uma forma um pouco aleatória no sentido, eles não fazem aleatoriamente, mas eles estão olhando simplesmente o lado do ganho que eles vão ter como investidor, como se aquele fosse um negócio qualquer de fintech, de game, do que for, né? Mas você vê que não existe um guidance. Tipo, olha, em saúde você tem que olhar para cá, porque é para cá que a gente vai andar, é aqui que a gente vai colocar esforço, enfim, investimento, mexer na regulação, na regulamentação. Tá um pouco, na minha opinião, tá um pouco descasado isso. Tá. Você trouxe um insight. Por favor, fica à vontade. Nesse caso, o que precisaria fazer para o pessoal, o governo, Deixa eu te ajudar aí. Você tá mais forte que eu. Você tá jogando tênis, né? Pô, eu tô fraco mesmo, hein, cara? Minha academia não tá funcionando. Comecei a jogar tênis. Joga tênis. Assim, o que eu sinto? Então, assim, cara, o interesse dele, pensando alto aqui, tá? O interesse dele é difícil eu remodelar e ter um guidance que vai fazer, ó, olha pra cá, a não ser que eu alinhe o interesse dele a também esse caráter financeiro, né? Porque o que você trouxe, até quando eu fiz a pergunta mais pessoal, foi tipo, cara, esse mercado é um mercado em resumo, de impacto gigante, gosto disso e tô nisso já tem muito tempo, então conheço bastante, é difícil ter gente que conhece, então eu vou ficar aqui nessa posição porque eu posso entregar ainda muito valor para esse mercado. E o que assim, se você tivesse numa posição, né, hipotética aqui, fica à vontade para responder. Mas se tivesse numa posição e falasse, cara, não, vamos organizar essa bagaça aqui. Então, beleza. O que o governo, quais são os incentivos que deveriam ter? Aí pode ser governo, pode ser coisa de fora, enfim. Incentivos que deveriam ter para isso se ajustar e estar menos descasado e estar mais orientado. Porque depois até se puder citar quais são essas 4 categorias primeiras aí, essas 5, ou alguma delas, por como que eu posso colocar a quarta aqui em primeiro e estar alinhado com o global? Porque o que falta provavelmente é a galera tá olhando para impacto de verdade. E aí fica mais claro ainda para mim, não sei se para quem tá ouvindo também, o motivo da dificuldade de inovar nesse mercado. Tem que ter muita regulamentação mesmo, porque precisa, porque a gente tá falando de vida, né? Eu gostei muito de você falou de preservar vidas. Eu também vou ter que preservar, né, toda essa questão da inovação. Então, o que você faria numa posição dessa, entendendo bem o mercado? Não sei. É foda. Se eu soubesse, já tinha. Eu já tava inclusive morando aqui em Brasília. É verdade. Né? E trabalhando ali talvez no Ministério da Saúde, né? Quem sabe? Talvez falta isso, né? Te colocar lá. Mas enfim, um pouco é um pouco isso. Sabe que eu tava outro dia até escrevendo um negócio e aí eu me veio a imagem de um carro de Fórmula 1 andando na Marginal Pinheiros lá em São Paulo. Né? Porque a Marginal Pinheiros ela tem um terreno super fragmentado, todo esburacado, né? E super vigiado também, cheio de radar, né? E eu pensei, pô, um cara que empreende na saúde, na hora que ele vai acelerar, né? Ele vai lidar com terreno fragmentado, isso vai diminuir de alguma maneira a velocidade do crescimento dele, né? Ele vai ter que tomar um pouco mais de cuidado com o que ele está fazendo. Então, eu acho que os caras que vêm para a saúde, né, como você, né,
Eu acho que tem muito a contribuir, no sentido de que traz um pensamento exponencial, né? Você, pô, tava lá na Coty, um cara que já viu de tudo, e tem outros caras assim como você lá em São Paulo que eu conheço, que também vindo para a saúde, né? E que essa diversidade, ela é fundamental para quando você faz inovação, né? Então, eu tenho hoje falado sobre isso, que assim, um ponto que eu acho positivo e que aí isso independe de outras grandes mudanças, no caso aí de políticas públicas, etc., é a gente aumentar a diversidade dos empreendedores na saúde, tá? E isso já aconteceu num primeiro momento, né? Quando eu comecei lá, no começo dos anos 2010, eu mesmo tive a minha health tech, você via muitos assim, médicos empreendendo. Eram médicos, eram bioinformatas, né? E tanto que você vê essas empresas assim que eram lá de trás, PebMed, que foi depois adquirida pela Afya, iClinic, né? Anestec, né? Empresas fundadas por médicos, por bioinformatas, pessoas da saúde, né? Que estavam lá já começando a desenvolver soluções naquela altura, muito voltadas para os próprios consultórios, né? Porque as Big Corps, elas não queriam nem ouvir falar nessa época sobre startup, porque elas não tinham ainda essa... Imagina, 2012, 2013, startup, o que é isso? Entendeu? Se até outro dia a gente ainda tinha que explicar, imagina nessa época. Poxa, os caras estavam acostumados a comprar a solução da Oracle, sabe assim? Então, a proposta de valor era muito endereçada para consultório e algumas coisas até para paciente. Mas você olhava o design, você olhava, assim, era realmente assim, você falava, cara, tá faltando alguma coisa aqui, né? E da mesma forma que aconteceu lá nos Estados Unidos, eu lembro quando eles tinham uma palestra na Rock Health, da primeira CEO da Rock Health, ela falando, pô, a gente tem que trazer agora para cá designers, a gente tem que trazer aqui devs, a gente tem que trazer para empreender na saúde outro tipo de gente, e foi o que aconteceu, né? E aí, isso também aconteceu lá e começou a acontecer aqui, né, com um gap natural no tempo, assim, e aí você começou a ver pessoas vindo para a saúde falando de customer development, falando de agilidade, pessoas com pensamento lean, e pessoas, inclusive, sabendo fazer fundraising, né? Porque também essa primeira geração não tinha nem aonde bater, né? Eram grandes negócios, acontecia em saúde, eram negócios de private equity, não tinha VC, né? E aí começaram a acontecer as primeiras rodadas, e aí começou a ter o mercado, o ecossistema começou realmente a ter uma cara, né? E agora, eu acho que a gente está, eu tenho acompanhado assim, numa nova fase, talvez, não sei, a gente teve a pandemia que trouxe uma aceleração muito grande, né, para investimento. De 2020 para 2021 subiu 800%, né, o volume investido em health techs. Depois caiu 300% no ano seguinte, né? E o que eu vejo é que tem uma geração, eu tenho esse sentimento, chegando na saúde agora, primeiro de pessoas que já empreenderam na saúde e que já estão um pouco assim, mais acostumadas com o setor, né? E eu acho que tem pessoas de fora, né? Você é um caso, tem alguns outros aí de fintech que eu tenho acompanhado recentemente, que trazem um track record assim, que vai ser importante para a gente daqui para frente. Eu acho que tem uma diversidade aí que vai ser importante. Espero. Legal. Se a gente, quanto mais diverso
forem os times, né? E Sim. conseguirem pensar mais, Sim. a chance é maior. A gente analisava isso direto, cara, diversidade no time. Às vezes, você pegava lá, eram 2 médicos que, né? Os fãs dos times de saúde específicos. 2 médicos que resolveram empreender, estão cansados pra caramba de hospital ou de consultório, né? E foram fazer alguma coisa. Via É, de regra é isso aí. lá na triagem mesmo, a nossa sorte lá é que, assim, tem um médico, né? Que é o Fábio, que é fundador. Aí tem o Gustavo, que é engenheiro de produção. Então, assim, juntou as duas cabeças. O legal é que dentro da empresa a gente tem uma equipe médica, né? Que olha e são especialistas, assim, mas o resto inteiro é gente de todos os lugares que você imaginar, assim. E acho que isso pode se replicar mais. É, e aí, Istvan, eu queria chegar no teu ponto da tua história, onde que tu chegou aqui em Brasília, né? Então, como é que foi, assim, o contato com o Sabin? O Sabin é uma empresa super querida da cidade, assim, tem uma marca muito forte, né? Além de ser uma empresa, porque às vezes é uma empresa que pode gerar muito valor, às vezes ela está embedada dentro do nosso, né, sistema, ou então tá por trás de alguma coisa e você não sabe, mas o Sabin é uma marca muito forte, o pessoal conhece as fundadoras, né, assim, é amplamente divulgada. E eu acredito que pouca gente sabe do que vocês estão fazendo na parte de inovação e investimento, porque já é uma coisa que expandiu só Brasília, né? Que a gente, pô, medicina diagnóstica, pensa em laboratório, Sabin. Tanto é que eu já vi isso na minha família é gigante, e aí todo mundo fala assim, o plano de saúde fulano não aceita Sabin, não. Aí fala assim, então não vale, vai fazer outro. Então, assim, é uma marca muito forte, mas tem muita coisa acontecendo, né? E só que a nível nacional e talvez até internacional. Então, poderia trazer um pouco pra gente aqui o que vocês têm feito, quais são as missões, as ambições também, os investimentos nas startups. Sim. Não, realmente assim, o Sabin é uma história. A história é uma inovação em si, né? É, mas quando eu vim para o Sabin, né? De lá para cá, eu olho, são 6 anos já. Não parece, mas assim, já são 6 anos. Caraca. A quantidade de coisas que aconteceram, Quando eu te né? conheci, você tinha acabado de entrar, então foi 2019. Assim, daria uma lista aqui interminável, mas assim, hoje a gente tem uma frente grande de inovação aberta, como você disse aí, né? O SkyHub fazendo essa interação com o ecossistema, Uhum. né? Então a gente hoje trabalha as startups de 3 maneiras diferentes. A gente pega pela mão o pessoal mais early stage Uhum. para fazer validação. Então o pessoal nos procura muito assim, pô, eu quero validar, eu estou tentando assim, validar tecnicamente ou validar modelo de negócio, fazer POC, né? E aí vocês disponibilizam espaço, máquina, Disponibilizamos espaço, máquinas, gente, gente. eventualmente algum tipo de dado, né? Uhum. Mas uma outra frente é quando ela já chega num estágio um pouco mais avançado e falo, ó, já fiz a validação e estou querendo fazer um piloto, né? E visando um contrato comercial, Uhum. né? Então a gente também tem casos assim. E a gente tem tido muitos casos de co-desenvolvimento, Legal. tá? De cocriação mesmo. Ele chegando e falando assim, olha, eu quero criar alguma coisa e eu sei que vocês aí... A gente tem do lado de dentro, e isso é um negócio que acho que vale a pena falar, né? Quando a gente está falando de inovação na saúde e fora da saúde, de maneira geral, a matéria-prima da inovação é um problema, né? Uhum. Então, assim, e nem sempre para um empreendedor que não trabalhou dentro de uma empresa de saúde é algo óbvio fazer um discovery, Uhum. entendeu? Às vezes eu converso ou assisto podcast de empreendedores falando, pô, eu fiquei olhando lá o corretor de imóveis, assim, é muito difícil fazer um discovery na saúde olhando de fora o que o médico faz, o que um paciente faz, porque no final das contas o teu pagador, via de regra, vai ser uma empresa, então você tem que estar trabalhando pensando também nisso, né? Qual vai ser o problema que eu vou resolver para aquela empresa, né?
A gente conhece muitos problemas, né? A gente tem dados, a gente tem conhecimento técnico, então, assim, a gente é procurado por startups para falar, pô, vamos trabalhar juntos, eu tenho aqui as minhas competências, você tem as suas, e isso debaixo desse guarda-chuva de inovação aberta. A gente também investiu bastante, né, em startups, desde a minha vinda, a gente investiu primeiro como LP de um fundo lá em Israel, e isso foi legal porque a gente aprendeu bastante. Foi o primeiro investimento. Foi o primeiro investimento. Eu lembro disso. Foi 2021? Não, bem, no comecinho. Acho que foi 18, 19. É? Justo. E aí a gente usava como radar ou antena, cada um chama como quiser, mas assim, era estar junto e acompanhando a jornada dessas startups, olhando a tecnologia, modelo de negócio, os empreendedores. E a gente começou a investir também no Brasil. Né? Fizemos aí depois um M&A. Até o momento que a gente decidiu montar um fundo junto com o Grupo Fleury e que depois entrou o Grupo Bradesco, né? E que faz todo sentido quando você fala de saúde, você ter multissetorial, assim, um fundo com essa característica, né? E tá dentro daquela linha que a gente estava comentando de realmente se conectar, né? Assim, você pensar, pô, dois, teoricamente, concorrentes se juntando porque tem ali um propósito maior. Sim. Foi nessa linha, não? Foi nessa linha. E que anda muito bem, né? Que a gente tem uma governança muito boa, né? E temos hoje um portfólio muito, muito bom, assim, para um fundo que começou a investir em saúde. A gente conseguiu passar pelo boom aí dos anos 20 e 21, né? Sem entrar no FOMO, né? No raio do raio. O que passou de oportunidade na nossa frente que a gente não foi adiante, porque a gente olhou e falou, isso aqui não é sustentável, né? Então a gente conseguiu atravessar muito bem essa fase. E tem sempre coisas acontecendo. A gente acabou de fazer aqui em Brasília o primeiro voo de drone, né? E aqui para fazer um voo de drone é extremamente complexo, porque é um espaço aéreo vigiado. E a gente conseguiu fazer um voo de drone transportando amostra biológica. Então, assim, foi um marco também, né? E aí você fala, bom, mas quer dizer que agora vocês vão começar a fazer isso? Não, a gente está fazendo inovação, e a inovação acontece em fase. Então, você primeiro valida, você tenta ver se você consegue voar do ponto de vista legal. Vamos ver se pode, né? Ver se pode, né? Depois aí você começa a testar um ou outro caso de uso, ver se ganha tração, se não ganha. Né? Hoje ninguém sabe exatamente como que vai usar o drone, né? Outro dia o iFood entregou uma sobremesa no BBB, mas ele não vai ficar entregando sobremesa porque isso não se paga. Sim. Né? Mas ele está ali mostrando que ele está conseguindo dar os passos dele, né? Enfim, muita coisa acontecendo sempre aqui. Legal. Você pode comentar um pouquinho da tese, assim, do fundo? Do Cortex? Do Cortex. Claro que posso. A gente começou, né, com uma tese de série A, olhando medicina personalizada, novos diagnósticos, saúde digital, que é um negócio bastante amplo, né? E tem que ser, porque na verdade assim, Vitor, quando você vai ver esses fundos nos Estados Unidos, tem um deal flow, cara, é muito grande, muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. E o cara consegue se especializar. Aqui eu vou olhar mental health, aqui eu vou olhar oncologia, aqui eu vou olhar... E se você fizer isso no Brasil, você não vai ter deal flow. Então a gente acaba olhando bastante tudo, né? E a gente... Nos nossos 2 últimos investimentos, a gente já entrou assim... com um pouco mais, chegamos um pouco mais perto, talvez, de um seed, entendeu? A gente investiu em Runa, que é uma empresa excepcional, né, que trabalha diagnóstico de câncer com base em dados que tem nos laudos históricos do paciente,
né? Não num exame que ele está realizando necessariamente ali na hora, mas dados de exame de sangue, né? E agora, mais recentemente, na Biologics, que desenvolve um tipo de teste para apneia obstrutiva do sono a partir de como se fosse um oxímetro que você coloca no dedo e o paciente dorme e os sinais vitais deles vão sendo captados e transmitidos através de IoT para a nuvem e ele não precisa mais ir para um hospital. Aquele aparato, colocar aquele aparato gigante. todo. Nossa, eu nunca fiz esse tipo de teste do sono. Tô sendo bem genérico, você usou termos específicos aí. Pelo fato de... É muito incômodo, eu já fiz. É muito incômodo, cara. Então você vai fazer ela com a gente, você vai... Massa. A gente vai começar a pilotar aqui em Brasília. E então, assim, a gente já tem começado a fazer investimentos um pouco antes do que seria uma série A, né? E a gente olha de tudo. Saúde, a gente está sempre olhando de tudo. Justo. Pois é. E aí, uma coisa que você até falou ali atrás, que foi... Você conversou já com muitos founders, né? Então, com muita gente que fez bastante coisa. Para você, assim, quais são as... E aí, até porque certamente, assim, o maior público que está nos ouvindo aqui é mais founder, né, que está querendo se conectar de alguma forma, seja com a Corp, ou para vender, ou para receber investimento. E, assim, quais são as características para você, assim, fundamentais de quando você vai analisar o negócio e quem está pilotando o negócio? Bom, vamos lá. Eu falo que hoje, eu estava até assistindo um pitch ontem que eu gostei muito, porque a maioria dos negócios de saúde são early stage, tá? E esses negócios early stage, eu digo assim, mais importante do que o TAM, do que o CAC, do LTV é o CPF. Para mim é a métrica de longe mais Das siglas todas. mais importante, né? Então é o time, né? Quem são os founders, né? Isso não é óbvio, né? Eu acho que a gente deveria ter um tipo de scanner, teste, entendeu? Testar mais o founder até cientificamente, né? Hoje a gente olha muito, né? Alguns traços do founder. Eu lembro de ter visto um estudo da YC, da Y Combinator, onde eles falavam assim, a gente pegou os resultados de todos os bets nossos aqui, quais foram os pontos em comum dos founders que mais se destacam. Então, assim, um cara com QI muito alto, que são aqueles caras que entraram em, sabe, faculdades sem estudar praticamente, né? Tem umas histórias que eu escuto, assim, de, o Gabriel da Ingresse, aplicou para 20 faculdades, entrou em 17 no segundo colegial, sabe? Uns caras assim, né? Então, com QI muito alto, caras que têm influência na indústria de venture capital, que sabem captar, né? Sabem se relacionar com o investidor, e que são caras que querem mudar o status quo. Então, esses eram os 3 principais pontos lá da Y Combinator, né? Mas, quando você olha lá, por exemplo, os brasileiros que passaram pela OIC, acho que uns 50, 60 até hoje, não tem um de saúde. Não tem nenhum de saúde. Então, eu estou querendo dizer o seguinte, eu acho que esses critérios, eles não necessariamente se aplicam a founders de health techs, tá? Isso vale muito para outro tipo de negócios ali, né? Que eles têm lá, que são os futuros unicórnios e tal, né? Mas eu te diria isso, assim, eu tenho um ponto que me chama muito a atenção, né, quando vem uma empresa de saúde, você falou aí, tem 2 médicos, né? Cara, isso é muito comum e é muito preocupante ao mesmo tempo. Porque acontece muito assim, de vir falar com você um médico, ou 2 médicos, um cara de tech, e você fala, quem é o BizDev? Quem que vai vender? Cadê esse cara? Não, sou eu mesmo. Aí você fica assim, você fala, não que eu não acho que você não possa se desenvolver, entendeu? Mas assim, as pessoas deixam isso muito para frente,
entendeu? Assim, como se fosse uma atividade, assim, que qualquer um pode fazer, entendeu? O cara aprende. Eu, de fato, conheço alguns empreendedores de saúde que viraram grandes caras de negócio, mas eu sinto que eles colocam a parte técnica muito na frente, Uhum. entendeu? O fato de ser um bom médico, de ter um cara bom de tech. E, pô, eu lembro na pandemia, quando os caras começaram a receber investimento, eles me ligavam de 2 em 2, 3 em 3 meses. Eu recebi um telefonema dos caras assim, cara, recebi um cheque, eu tô precisando de um cara comercial, pô, caveira, sabe? Sangue nos olhos, todos falavam as mesmas coisas. Eu falava, Aquele cara, padrão. é aquele padrão. Eu falava, cara, todo mundo quer esse cara. Você já deveria estar com esse cara há Você muito não tem tempo. ainda. Eu não sei nem como é que você recebe. Não falava, mas eu não sei como é que alguém investiu em você sem você ter esse Esse cara. cara. Entendeu? Então, assim, isso, cara, é muito comum na saúde, né? A falta de um bom cara de negócio no time, né? E, então, esse é um ponto que eu olho com muito carinho quando a gente está falando sobre health tech. O cara já ter. Eu brinco assim, quando a gente está falando com. Eu gosto muito de conversar com o pessoal que está pensando em entrar em saúde, pessoal bem no começo. Eu falo assim, cara, começa a fazer PowerPoint, mandar para a empresa, para visitar. O cara, não, mas não tem nada para vender. Eu falei, cara, ninguém vai comprar nada de você. Ninguém vai querer comprar nada de você. Então, assim, você vai lá só para você aprender a falar, aprender a ouvir, só para você aprender a mandar um PowerPoint, uma minuta. O cara vai te mandar pedir uma minuta, vai querer discutir a minuta. Vai fazendo isso desde o momento zero, cara, para quando chegar lá na frente você saber fazer isso, porque cara, eu já vi gente assim muito crua, entendeu? Chegando numa Big Corp e que você fala, cara, que desastre. Como é possível que esse Como é cara chegou possível que aqui? esse cara chegou nessa sala de reunião, entendeu? É tipo chegar na cara do gol e não saber chutar. É. Que loucura. Legal, legal. Assim, então, mais soft skills, né? Olhando para. Então, falando de founders de saúde, né? Mais soft skills é o que falta, né? A gente falou da diversidade lá atrás, que eu acho que é um ponto que você sempre traz aí também. Essa condição de o cara vender, de o cara captar, né? E assim, entendendo esses dois mundos, e aí eu queria que a gente ainda continuasse nessa pauta aí do investimento, a relação com a startup. Hoje, a pessoa de saúde, né? Eu sei que você vai trazer, eu tô trazendo mais a sua opinião pessoal, assim. Pessoa de saúde, sou uma startup de saúde. Existem fundos no Brasil que são mais focados em saúde? Tem uma galera boa que também ajuda essa galera? Ou ainda é uma... Eu conheço alguns, né? Mas eu queria... Acho que você vai saber muito mais que eu. Assim, então, para onde eu vou? Pô, eu tô aqui, beleza, eu já sou bom, já sou, né, esse cara sangue nos olhos, caveira. Mas e aí, onde que é mais interessante para ir? São fundos genéricos ou são específicos? Cara, é assim, se você olhar os fundos que mais investiram em health tech até agora no Brasil, não é ninguém muito especializado não, é Bossa Nova, Uhum, é Domo, uhum, tá? Eu sei que tem Bossa Nova e Domo, eu não tô lembrando agora do terceiro, não sei se é Canary, mas assim, uhum, é, e tem os fundos mais especializados, né, como o próprio Cortex, né? uhum. É, fundos estratégicos, né? Nesse meio tempo as empresas começaram a montar seus fundos. É, então eu acho que você tem que falar com bastante gente mesmo. Eu não acho que tem que se restringir muito. Eu falaria com todo mundo. Gastar só de É, sapato, eu rodar assim, cara, bem. assim, eu tenho alguma experiência com conselho, tanto conselho administrativo como conselheiro consultivo. E uma coisa que me chama um pouco a atenção, às vezes, é que tem um certo tipo de fundo, de VC, que, que é assim, cara, tipo, vai com tudo, se der errado, right of way, vida que segue, Uhum, entendeu? E eu não sei até onde que isso funciona direito no setor de saúde, uhum, entendeu? Então é só uma ressalva que eu faço. justo. Entendeu? Você ter um pouco mais de parcimônia na hora de você montar o seu cap table, né? De não ter assim esse negócio do tipo,
cara, você tem 99,9% de chance de dar errado. Se der certo, deu. Se não deu, sabe, vida que segue, porque não vai ser assim na saúde, cara, entendeu? Uhum. Você vai meter o carro no poste e para ele, tanto faz, para você perdeu o seu negócio, Aham. né? E deixou de impactar um monte de gente. Então, eu acho que tem que ter um pouco só de parcimônia nesse sentido. Entendeu? Porque você está no setor de saúde. Eu sempre Sim. falo assim, as pessoas falam, porque agora tem o inverno, tá difícil. Eu falo, cara, é o seguinte, eu acho que tudo na vida tem um motivo. Quando você olha a imagem na televisão do setor de saúde, aquele filme do médico saindo de casa de madrugada, você olha aquelas cenas assim no jornalismo lá, né, de corredores de hospital com macas, enfermeiros. Cara, a vida de quem está na saúde não é uma vida fácil, entendeu? Não é uma vida fácil. Então não é porque você trabalha com dados, não é porque você trabalha com investidores, com venture capital, que a tua vida também não vai ser mais difícil. Você está trabalhando na saúde. Então, tem que ter, acho que, esse propósito, esse senso de propósito, essa responsabilidade, porque apesar de você estar falando aqui de dados, está falando aqui de design, está falando aqui de VC, lá na ponta tem uma pessoa, tem uma família, entendeu? Então, assim, você não se deixar levar, muitas vezes, Vitor, por esse tipo de comportamento, assim, como se eu estivesse empreendendo, sabe, num negócio de game, que agora eu vou, tipo, entendeu? Meter o pé no acelerador e se... Parece que a responsabilidade é diferente. É diferente, você está no setor de saúde, cara, calma, entendeu? Os ciclos são mais lentos. Então, assim, é uma coisa que eu já vinha falando há muito tempo e eu acho que agora está começando, eu vejo os investidores a falarem, você não vai conseguir validar nada em 18 meses na saúde, entendeu? Esse negócio de falar, vou captar aqui, vou torrar daqui 18 meses, faço uma nova rodada, isso tem que ser revisto, entendeu? Leva mais tempo, né? Então, respondendo a tua pergunta, acho que eu me prolonguei demais, eu acho que tem que falar com vários fundos e tem que prestar atenção só de você não trazer no cap table alguém que vai querer falar para você, tipo, te tratar como se esse negócio fosse mais um negócio. Não, é um negócio de saúde, entendeu? E ter essa compreensão. Legal. Ixi, mas a gente tá chegando no nosso finalzinho. Então, assim, queria que você trouxesse pra gente, de novo, você já trouxe muito conteúdo. A gente, como grava muito, a gente fica pensando nos cortes que dá, né? Algumas vezes até eu ia te interromper, falar, como te interrompi, às vezes acontece, né? Conversa, como se fosse uma conversa, né? Num espaço descontraído. E eu falei, cara, tem muito cortinho e muito cortão aqui maneiro do que você falou. Mas, assim, não quero agora fazer um corte, quero fazer assim, que vier do teu coração mesmo. Assim, o que você falaria da tua experiência, falando de inovação, falando de saúde, né, falando de mercado de startup, de investimento, né, e de vida também. O que você deixaria assim pra gente como algo que você aprendeu nessa sua jornada toda, né, desde o começo até agora? Cara, não, assim, de bate-pronto, cara, eu não tenho nada muito brilhante para te falar, mas eu acho que a gente tem que ter muita humildade quando a gente está falando de inovação na saúde, sabe? Porque no final do dia, assim, quem está lá na linha de frente, né, atendendo o paciente, quem está gerando a receita que paga o salário, inclusive, do time de inovação, via de regra, não são pessoas com mentalidade exponencial, o cara que está lá fazendo... O cara não tem nem tempo para isso, entendeu? O cara tá lá, tipo, cumprindo protocolo... Resolvendo os BO do dia. Resolvendo aqueles BOs que são os BOs que têm risco de vida no final lá do dia. E... Então, ter essa humildade, assim, de que, eu vejo muita gente falando assim, não, porque agora eu sou o cara que está trabalhando com inovação na saúde, eu sou o cara que estou empreendendo inovação na saúde. Mas assim, quem carrega esse piano na saúde, né, é o pessoal que está na operação. Então, assim, tenha sempre humildade, e essa humildade, ela se traduz, assim, na escuta, na hora de você fazer um discovery, na hora de você fazer uma validação, na hora de você ouvir um não, que você escuta muito.
entendeu? E aí você falou, a dificuldade de empreender na saúde. Realmente, é mais difícil. Então, saber também lidar com a sua ansiedade, entendeu? Porque, enfim, acho que a humildade ela é um ingrediente importante para quem está trabalhando com inovação na saúde, como executivo ou como empreendedor. Legal, legal. Bom, muito legal mesmo, assim, te ouvir, poder conversar contigo aqui. Inclusive, eu até tinha falado contigo o horário, eu falei, ixi, Já vamos despejar a gente aqui, né? Mas andou bem até, assim, né? Falamos, acho que quase 1h30 aí de conversa. Cara, casa sua também, quiser fazer alguns podcasts aqui, trazer o Reload, né, em outros formatos, trazer gente para cá também, espaço é seu, pode ficar à vontade aqui. Obrigado também vocês aí que nos ouviram, né? De fato, vocês viram que é difícil carregar esse piano. Quando você falou, eu pensei em você, porque inovação na saúde não é fácil mesmo. E a gente já conversou bastante e eu sei realmente que é difícil. E agora eu tô ali, ó, na cara vendo que, pô, fazer um produto novo, cara. Tô fazendo discovery pra caramba. É difícil pra caralho mesmo. Então, assim... Mas é gratificante. É gratificante pra caramba. No final, você vê o quanto de vida que você pode salvar e de vida que você pode ajudar ou apoiar de alguma forma, né? Enfim, é bem legal mesmo. Obrigado aí, Obrigado, Vitor. Cara, um prazer. Valeuzão mesmo. Valeu. Um grande abraço. Valeu, Igão. Valeu.